RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde, atualização noticiosa esta hora com Milo Rodrigues e Francisco Almeida. Boa tarde. O Bispo da Diocese de Santiago reafirmou hoje que apresentou a renúncia e aguarda a decisão do Vaticano para cessar funções. Dom Arlindo Furtado, em balanço do seu percurso, disse que, apesar das limitações, a sua passagem pela Igreja foi um tempo de graça, explicando que a idade e as disposições do direito canónico poderão ser os fatores que levaram a esta decisão. Eu fiz o meu pedido, conforme manda o direito canónico. O Papa respondeu, aceitou o meu pedido, mas para ficar tranquilamente, portanto, até outra decisão, que devo continuar em serviço. Até quando, não sei. Portanto, pode ser um ano e meio, menos de um ano, 2 anos. Até aos 75 o indivíduo, portanto, é obrigatório, porque atualmente nessa altura o indivíduo não está com muita capacidade para tomar grandes responsabilidades, como, portanto, ocupar-se de pastorar numa diocese, né? Portanto, a idade também pesa, né? O Vaticano, o Papa, com os seus conselheiros, portanto, procuram estar informados e vão tomar a decisão. Agora não depende de mim, depende deles. Eu tentei dar o melhor, eu sei que há muitas limitações pessoais e não só, e condições também de trabalho, mas recebemos, acho que foi um tempo de graça para mim, mas também para a Diocese, durante esses anos que eu tenho estado aqui, e há muita coisa por fazer e os outros que vierem vão continuar a fazer, porque a Igreja é isso, as gerações passam, mas a Igreja continua, porque a Igreja já tem 2000 anos e vai continuar até a consumação dos séculos. O Bispo da Diocese de Santiago, elevado à dignidade de cardeal pelo Papa Francisco em 2015, foi o segundo cabo-verdiano a assumir a chefia de uma diocese em Cabo Verde, tendo sido ordenado bispo a 22 de fevereiro de 2004 para ser o primeiro bispo da Diocese do Mindelo. Em 2009 foi transferido para a Diocese de Santiago, onde sucedeu a Dom Paulino Livramento Évora. O cardeal celebrou a missa da Páscoa em Nossa Senhora da Graça, cidade da Praia, e deixou uma mensagem de paz e harmonia aos fiéis. É uma notícia que voltaremos dentro deste jornal com o jornalista Cândido Fortes. Já em São Vicente, a missa de celebração do domingo de Páscoa foi na paróquia de Santo António, em Ribeira de Craquinha. O Arnaldo Borges acompanhou os fiéis. A aproximação à comunidade e assinalada. Sim, trazer para a comunidade, também para pessoas da comunidade também sentir mais integrado dentro da igreja e não só. Este é um dia compreendido e vivido pelos fiéis que sentem na Páscoa a tradição que se mantém e a fé que perdura. Sim, aquele convívio que ele está a trazer também. A Páscoa está a trazer aquele sentimento de fé e sentimento de ressurreição, de que nada é perdido, de modo que o Senhor Bispo ali, Jesus está dentro de nós, Jesus morreu sim, mas nós toda a gente tem que sentir ele ainda vivo no coração. Domingo de Páscoa é um dia importante. Páscoa significa para nós a ressuscitação de Cristo. Assistir a missa para que pode estar alegre. De viver com a família, de juntar essas coisas grinhas assim na casa. Hoje sei para como conviver com a família, uma maneira de conviver, de passar aquele dia de Páscoa. Para mim, desde pequenino, pronto, para a igreja, a missa já é importante. Páscoa significa para muitas coisas, para a cidade e ganhar mais força, a gente pedir para dar a gente paz e harmonia, amor. E muito, para trazer gente luz para iluminar o mundo inteiro, principalmente para jovens, gente grande e doentes, para tudo. E para melhorar a gente nesse planeta. A gente vive num momento muito difícil, né? Não pode ir tudo de bom para o mundo inteiro, para nós, para poder ter força, para poder ter saúde, para o governo ser povo. Hoje é um dia muito importante para nós. A gente se sentir feliz, a gente se sentir
Que nós sentimos, sabe, nós chegamos nesse momento. Não para dizer Jesus, porque Ele é refúgio, Ele é tudo, não te quer ir, não te levantar. Não te dá mão, não te levantar. Páscoa com fé e na fé. E neste domingo de Páscoa, o Presidente da República, José Maria Neves, sugere uma grande união nacional entre pessoas, partidos, sindicatos, autarquias e igrejas. O Presidente da República lembrou que Cabo Verde, apesar de ter crescido muito nesses quase 50 anos de independência, ainda registra desafios a encarar, nomeadamente no que toca à redução da pobreza, a desigualdade social, a habitação social ou a segurança alimentar. É uma mensagem de fraternidade e é fundamental um grande juntamento de todos os cabo-verdianos. Aqui quero dizer que neste momento é pensar em mais solidariedade, em mais amizade social, mas sobretudo pensar na necessidade de uma grande união nacional entre os partidos políticos, o Estado e as autarquias locais, as igrejas, os sindicatos, as ONGs, os cidadãos cabo-verdianos, todos nós juntos para enfrentarmos os desafios que se colocam a Cabo Verde neste contexto de ebulição e de nova ordem comercial internacional que está sendo construído e que prejudica enormemente os pequenos estados insulares. Mais irmandade, mais fraternidade, mais amizade social. O Presidente da República, José Maria Neves, em declarações aos mídia, a endereçar uma mensagem aos cabo-verdianos neste domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo. O historiador António Correia Silva anunciou a intenção de se criar um museu de recriação histórica na Cidade Velha. O objetivo é ampliar a consciência histórica da sociedade cabo-verdiana e, por outro lado, enriquecer a oferta turística. Além disso, essa proposta vai contribuir para a valorização do património cultural do país. É uma reportagem da Joana Lopes. Declarações proferidas pelo historiador e sociólogo, colaborador da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, António Correia Silva, no âmbito da apresentação do projeto de recriação histórica da chegada de Sebastião Elcano à Cidade Velha 10 de julho de 1522, após a volta ao mundo de Fernão de Magalhães. A ideia é criar uma espécie de museu de recriação histórica, onde as pessoas vêm, encontram trajes das diversas edições. Isto vai enriquecer a oferta turística da Ribeira Grande. Não só turista, oferta também, eu sou professor, oferta pedagógica, não é? É importante que alunos, estudantes de diversos níveis que visitem a Ribeira Grande possam ver como é que se vivia antigamente, não é? Traje, alimentação, a diferença de classe, de género, porque a ideia é essa, mostrar como é que se vivia. O cidadão como um escravo, o forro, o armador de navios, né? O homem da Câmara. Isto é extremamente importante na formação de jovens. Concilia a imaginação e o conhecimento. Concilia o conhecimento e a brincadeira e a diversão. É uma proposta também turística, mas também pedagógica. A ambição é aumentar a consciência histórica da sociedade cabo-verdiana. Essa é a ambição maior. Museu que vem contribuir sobremaneira para alargar o espaço da atração turística, atualmente concentrado nas ilhas do Sal e Boa Vista, e do mesmo passo aumentar a consciência histórica dos que cá vivem. E há um desafio que este país tem entre mãos de diversificar o turismo, mas também alargar a geografia da recepção de turistas, de visitantes. E uma forma de valorizar o turismo em Santiago é enriquecer a oferta turística com novas dimensões. E a história é uma dimensão que temos, e este lugar é património mundial. Portanto, qualquer turista que vem a Santiago tem a tentação de vir ver o património mundial. Se chega cá, encontra
um sítio onde se faz recreação histórica, mesmo pode não chegar no festival, mas haverá um lugar onde as peças estão exibidas, há filmes das diversas edições, esse turismo será enriquecido, né? Aumenta a atratividade de Cabo Verde, aumenta a atratividade da Ribeira Grande. Museu da Recriação Histórica, visto como mais um passo na preservação da herança e legado histórico-cultural, que é parte de um amplo programa da Política Municipal de Valorização Turística e Cultural da Cidade Património Mundial. Papa Francisco diz que paz é impossível sem liberdade religiosa. O Papa Francisco apareceu hoje perante milhares de pessoas na Praça de São Pedro, apesar da saúde frágil que o impediu de comparecer na maioria dos eventos da Semana Santa. O Papa deu a bênção da Páscoa aos fiéis e pediu liberdade religiosa e respeito pela opinião dos outros, dizendo que sem elas a paz não será possível. O discurso do Papa, de 88 anos, foi proferido na varanda da Basílica de São Pedro por um colaborador, com o Papa Francisco ao lado numa cadeira de rodas. O Papa Francisco afirmou ainda que o crescente clima de antissemitismo em todo o mundo é preocupante. Ao mesmo tempo, condenou a situação na faixa de Gaza e reiterou um apelo a um cessar-fogo na região. O cardeal de Cabo Verde e bispo da Diocese de Santiago exaltou hoje o ato da ressurreição de Cristo como um sinal de esperança. Esta foi a principal mensagem de Dom Arlindo Furtado durante a missa solene da Paixão da Ressurreição do Senhor, uma missa que celebra a Páscoa, uma tradicional comemoração cristã que relembra, antes de tudo, a crucificação e morte de Jesus Cristo. É a reportagem do Cândido Fortes. O Tríduo Pascal começou com a missa crismal, que exalta o amor infinito de Deus e a comunhão dos cristãos. Seguiu com a celebração da Paixão de Cristo na sexta-feira e a Via Sacra, que é o percurso de Jesus carregando a cruz até à morte, e ainda no sábado com a Vigília Pascal. Hoje enaltece o cardeal Dom Arlindo Furtado. Tem lugar a missa solene de Páscoa da Ressurreição do Senhor, que evidencia o retorno de Jesus Cristo à vida no domingo. A ressurreição de Cristo, que é o acontecimento mais extraordinário da história, a vitória sobre a morte. Cristo, durante a sua vida pública, ressuscitou alguns mortos. Filha de Lázaro, a filha da viúva de Naim, o próprio Lázaro, filho do Jairo. Portanto, deu sinais claros de que era um homem de Deus. Agora, quando ele preanunciou, profetizou e realizou a sua própria ressurreição ao terceiro dia, isto revelou outra coisa. Ele não só pede a Deus Pai que ressuscite os mortos, e Deus, portanto, realiza, mas como ele próprio mostrou ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Se fosse um acontecimento isolado sobre si próprio, já era super extraordinário. Mas só que isso não é só para ele. Esse acontecimento estende-se a toda a humanidade que ele veio assumir como Verbo encarnado. Ou seja, um acontecimento que ensina que com Jesus Cristo, Deus concede também aos cristãos a ressurreição, sinal de esperança única, de que os homens foram feitos para a vida e para fazer o bem, exalta Dom Arlindo Furtado, tal qual está espelhado no capítulo 15 dos Coríntios, segundo São Paulo. Deus nos destina à ressurreição, vencendo sobre a própria morte, que é a última barreira que é o mistério que o homem não consegue desvendar nem superar. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos fala claramente, repetidamente, distintamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo e aquilo que vai acontecer também conosco. Portanto, isso é um sinal de uma esperança inaudita, uma esperança única. Nós não somos feitos para o túmulo, não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida. Por isso, toda a nossa energia, toda a nossa orientação é orientarmos a nossa vida para a vida superando a morte. Por isso que, como diz São Pedro, Jesus passou a vida fazendo bem e curando a todos. Toda a nossa energia e capacidade deve dirigir-se nessa mesma direção, fazendo bem, curando a todos.
bispo da Diocese de Santiago, momentos antes da missa solene que encerra a comemoração cristã da Páscoa, exaltando o ato de ressurreição de Cristo como sinal único de que os homens foram feitos para a vida e para o bem, para curar os outros. Mensagem da Páscoa do bispo da Diocese de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado. A primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol terminou ontem com 3 empates. Em Porto Novo, São Joanense e Mindelense empataram a 1 bola. Os campeões de Santiago Sul marcaram primeiro por intermédio de Daiuca. Logo no início da segunda parte, minutos depois, os encarnados de São Vicente chegaram à igualdade. Kulai foi o autor do golo. Na Ilha do Sal também terminou com divisão de pontos o jogo entre Palmeira e Salrei. O duelo entre campeões do Sal e da Boa Vista ficou 0-0. O mesmo resultado registrou-se no estádio da Várzea, no empate entre a Académica da Praia e Scorpion de Santiago Norte. Os 5 jogos da primeira jornada do Campeonato Nacional renderam apenas 4 golos. Na classificação, Paulense e Ultramarina lideram com 3 pontos, São Joanense, Mindelense, Palmeira e Salrei. Mais Académica da Praia e Scorpion têm 1 ponto cada. Boa Vista e Ultramarina ainda não pontuaram. Fechamos com outras notícias internacionais. As mortes por cólera em Angola chegaram aos 500. Desde janeiro, Angola enfrenta um surto de cólera com mais de 13.800 casos, afetando 17 das 21 províncias. Nas últimas 24 horas foram registradas 2 mortes e 220 novos casos, principalmente em Benguela, que é a região mais afetada, com 107 casos e o maior número de óbitos, 70. O governo de Angola realizou uma reunião em Benguela para avaliar as ações de combate, para reforçar o abastecimento de água potável, ampliar pontos de hidratação oral e melhorar a assistência médica, também promover práticas de higiene nas comunidades. A província de Benguela, especialmente o Bengo, é o epicentro do surto, com o maior número de casos e óbitos desde o início da crise. A Rússia acusa a Ucrânia de violar a trégua de Páscoa ao atacar com drones a região de Donetsk, mesmo após Moscou e Kiev terem acordado um cessar-fogo de 30 horas por ocasião da Páscoa e razões humanitárias. Segundo o Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas tentaram atacar áreas como Balka e Bogatyr, mas foram repelidas. Além disso, Kiev lançou 48 drones, incluindo um que atingiu a península da Crimeia. Por sua vez, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que a Rússia tenta criar uma falsa impressão de cessar-fogo enquanto continua com bombardeamentos e ataques de drones. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários pediu acesso às áreas de Darfur do Norte, no Sudão, devido à grande quantidade de civis deslocados por causa da violência. A situação ficou cada vez mais difícil, com civis sendo forçados a fugir e isolados dos serviços essenciais. Recentemente, novos confrontos entre Al-Fashir, que agravaram ainda mais a crise, dificultando as operações humanitárias, foram registados pelas autoridades. O Gabinete das Nações Unidas fez um apelo urgente por doações para ajudar as pessoas, mas também os socorristas, e garantir assistência a toda a população afetada. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, após um tiroteio no campus da Universidade Estadual de Norfolk, na Virgínia, Estados Unidos da América. As vítimas foram levadas ao hospital. A polícia foi acionada desde ontem à noite e durante o incidente também houve trocas de tiros entre as autoridades e os suspeitos. A universidade continua fechada e uma investigação está em andamento. 13h20 é o ponto final nesta edição noticiosa. Nós voltamos às 19h para o Jornal da Tarde. Até lá, fique bem e com a Rádio de Cabo Verde, continuação de boa tarde e ótima Páscoa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.